Minha senhora, meu senhor, vocês já viram aquelas pessoas que pedem ajuda muito contrariadas e aí quando você ajuda elas ficam se sentindo mal? Já viu gente que se ofende quando você dá ajuda? Você já viu isso? Aquelas pessoas assim, fazer o quê? Vou ter que pedir ajuda. Eu vejo isso às vezes com frequência no consultório. O cara vem pra terapia, às vezes eu não sei porque o cara veio, porque não quis, não queria, não tá querendo. Aí eu tô tentando ajudar, parece que eu tô mais atrapalhando do que ajudando. Você já viu isso? Ou então, minha senhora, ou então, meu senhor, você faz isso na sua vida? Quando vai pedir ajuda, você quase assim, parece criança que não conseguiu montar o Lego pedindo ajuda, você já viu? Ah, rapaz, vem aqui um pouquinho, vem cá, pai, não consigo fazer aqui. E fica aquela cara assim. É sobre isso que a gente vai conversar. É sobre o pedido de ajuda orgulhoso, que quando você ajuda vira ofensa pessoal. Primeira coisa que a gente vai falar sobre isso aqui, é uma das coisas que a gente vai falar. Segundo, a gente vai falar sobre essa farsa da autossuficiência. E terceiro, esse desejo que a gente tem de não depender de ninguém. Eu não quero depender de ninguém. Entende? Eu não gosto de pedir ajuda porque eu não quero atrapalhar. Mentira. Orgulhosa, orgulhoso. Entende? A maior parte das vezes, eu não queria atrapalhar. Mentira, você está com vergonha de mostrar que você é insuficiente. Então hoje a gente vai falar sobre sextou, meus caras, é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de qualquer coisa, tá? Eu não tenho nenhuma autossuficiência aqui, então eu preciso da tua ajuda. Ajuda o quê? A levar a palavra do bom senso aos corações que precisa. Então, dos 4 recados, o primeiro que eu quero te dar, dá like nesse vídeo, tá bom? E me segue. Muita gente assiste meus vídeos e não me segue. Isso é falta de bom senso, tá bom? Segunda coisa, por que você tem que me seguir e ligar a sineta? Porque toda vez que você ligar a sineta, você vai receber o recado dos meus vídeos novos, que normalmente sai meio-dia. E principalmente você vai receber o recado que toda quarta-feira, ao meio-dia e 15, tem o meu podcast do Bom Senso, que é o vídeo ao vivo da semana. Segunda e terça são vídeos gravados. Quinta e sexta são vídeos gravados. Aqui no meio nós temos o quê? O podcast do Bom Senso, que é ao vivo. Eu estou sempre falando sobre temas mais da atualidade, a gente está sempre conversando sobre o dia a dia. Então o almoço de quarta-feira, venha comigo, meio-dia e 15, tá? Terceiro recado, a gravação do podcast fica disponível por uma semana, depois ela vai para o Clube dos Membros. Então você, minha senhora, principalmente você, minha senhora, que está me acompanhando, está me maratonando, considere a possibilidade de apoiar o meu projeto aqui com R$ 7,99 por mês. Além de você ter os vídeos exclusivos, que é o podcast Bom Senso, eles teremos novos conteúdos exclusivos para vocês agora no mês de setembro. Então o que acontece? Não perde a oportunidade, R$ 7,99 não vai nem doer no seu bolso. Tá mais barato que um café gourmet que a gente de vez em quando toma e o café às vezes é mal feito, tá bom? Enfim, pense nisso. E o último recado aqui, dia 8 de novembro, um sábado, eu estarei em São Paulo para o evento Amar Sem Surtar. Jota, onde vai ser? Quanto é o valor? Fique tranquilo, vai ser mais barato do que você imagina. Eu ainda estou definindo. Então fique esperto, mas não tire isso da sua cabeça. Dia 8 de novembro você pode me encontrar em São Paulo. Vai ser um prazer te encontrar. Tirar uma foto, minha senhora. Você compra, vai ter, eu vou fazer imã de geladeira, caderneta, vai ter de tudo, até camiseta eu estou pensando em fazer. Então não perde a oportunidade, não esquece dessa data. 8 de novembro. Pega a tua agenda aí, escreve 8 de novembro. Amar Sem Surtar, meu evento que vai ser o sábado inteiro em São Paulo, tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá falar sobre a farsa dessa autossuficiência e o orgulho, principalmente, da autossuficiência, tá? Como eu disse anteriormente, né, a gente depende do outro. Por quê? Porque nós vivemos em comunidade. Se você for pegar do lado biológico, o ser humano é o mamífero que mais depende dos pais. Porque normalmente os outros mamíferos com muito menos tempo, já estão aí vivendo suas vidas sozinhos. Ou já têm uma autonomia muito grande. Então o que acontece é o que? Nós vivemos em comunidades. E além de nós vivermos em comunidade, nós queremos viver em comunidade. Então, de cara, essa ideia da autossuficiência é, vamos dizer assim, ela vem com uma embalagem de autossuficiência. No final das contas, o que você quer é o quê? Eu não quero ser dependente dos outros, eu não quero ser refém. Isso é bom. Você não querer ser dependente nem refém dos outros, tanto financeiramente, circunstancialmente, nem emocionalmente. É bom isso. O problema é quando você acredita que é possível viver em sociedade sem ter nenhuma relação com as pessoas. Então o que a gente tem que pensar é que
nós vivemos numa pequena sociedade, nós nascemos numa pequena sociedade que é a família. Eu não sei como é que é a sua família, mas eu não sei como é a sua família, mas se for só você e sua mãe, já é considerado uma família. Ou se foi você, sua mãe, seu pai, seus 3 irmãos, sua avó, sua tia, todo mundo morava no mesmo terreno, essa família é muito unida. Então o que acontece? Se for aquela grande família, também você percebe que a criança, ela nasce e ela primeiro se relaciona com os seus mais próximos. Eu estou aqui, como eu sempre dou exemplo, dos meus 3 filhos, o meu mais novo tem 7 meses agora, né? Dia 12 já não, daqui dois dias ele faz 7 meses. Ele tem 7 meses, certo? Então o universo dele, principalmente é a Paula, minha esposa, e os irmãos e eu, assim, não tem muito mais no universo dele. 98% do tempo ele passa com essas pessoas. Então o que acontece é que nós estamos então nessa pequena sociedade chamada família, essa pequena comunidade. Depois nós vamos para o quê? Para a sociedade e nós nos relacionamos com os outros. Mas nós temos essas correlações, entende? Nós vamos depender sim dos outros. A questão é o quê? Com o passar do tempo, principalmente num país feito o Brasil, a gente vai percebendo que depender dos outros ou não ser tão suficiente quanto gostaríamos é meio ruim, porque a gente pode levar certas rasteiras na vida, né? Então, seja, quando você é criança, você pode sofrer um bullying daquele cara que era teu amigo, você pode ser passado para trás por alguém que falou que ia te ajudar, você pode confiar, empresta lá um brinquedo com uma criança, ela quebra, não te devolve mais, diz que nunca emprestou. A gente vai percebendo essas coisas, a gente vai crescendo na adolescência também, não dá para confiar em um, se juntar 10 não dá uma pessoa confiável. Na vida adulta, então, vocês sabem, né, minha senhora, como é que tá hoje em dia. Você não tá fácil para ninguém. Tava atendendo uma paciente, ela falou, Jota, aqui nas minhas áreas, né? Aqui na minha área não tem homem fiel. Não tem. Não tem homem que seja fiel, não tem. Né? A mulherada é realmente assim, desonesta, imoral. Não tem problema se o cara é. O cara tá casado, namorando, dá em cima mesmo, descaradamente. Então o que acontece é que a gente começa a perceber então que o inferno são os outros. A gente não dá muito para confiar sobre os outros. E aí a gente transforma aquilo que eu disse no começo, nesse nosso instinto de não depender dos outros, a gente começa a sonhar com a nossa autossuficiência. E a ideia da autossuficiência é que nós queremos ser livres e autônomos. É como se eu não precisasse, eu vivesse fora da sociedade, mesmo estando dentro da sociedade. Então, muitas vezes, o desejo de você ter bens materiais, de ter uma grande conta, ou muitas vezes o cara que enfia os pés pelas mãos lá e gasta todo o dinheiro que tinha da rescisão do emprego dele tentando ser trader, tentando apostar na bolsa ou no bets, vai lá saber, né? Ou manda lá o dinheiro no Pix e o cara retorna para você, aqueles golpes clássicos. Muitas vezes é esse desejo de ser autônomo, o desejo de ter dinheiro para não depender mais do emprego, não depender mais da economia do país em que você está, não depender mais, enfim, de ter que convencer pessoas, né, para poder comprar o seu produto, não depender do quanto a sua equipe está trabalhando para ver se o seu emprego é sustentado ou não. Então, nesse sentido, a gente começa a perceber que esse desejo, principalmente numa época e numa cultura como a nossa brasileira, é um desejo completamente justificável, entende? Mas o que vai acontecer? Ele é constantemente frustrado. Por que ele é constantemente frustrado? Né? Vamos para a segunda parte do vídeo. Essa primeira parte do vídeo, entendeu? Qualquer coisa você escreve aqui embaixo, manda um comentário. Para a segunda parte do vídeo, por que nós somos frustrados nesse desejo da autossuficiência? Porque nós vamos depender sempre. O cara que tem muito dinheiro, ele depende de muitas pessoas. É isso que a gente às vezes esquece. O cara que tem uma empresa, um empresário e está ganhando muito dinheiro, ele depende de cada um daqueles funcionários. Ele vai depender da direção, ele vai depender do seu CEO, ele vai ter que estar cada vez mais próximo. Então o que acontece é que muitas vezes, pensando no lado financeiro prático, muitas vezes a gente acredita que vai chegar uma hora em que a gente vai ser autossuficiente, quando na verdade, para você ser mais autossuficiente de fato, é uma coisa que eu venho refletindo, fazendo um parênteses até espiritual aqui, o mais fácil é você doar tudo aos pobres e virar um franciscano. Entende? Aí eu acho que você é mais autossuficiente, porque daí você não depende de ninguém, entende? Você não tem que ficar controlando nada. Você só vai depender da providência divina, que parece que às vezes acerta mais do que você depender do ser humano. Mas enfim, o que a gente tem que perceber é que quanto mais você tem, mais atento você tem que ficar. Por mais que a gente olhe para as pessoas e fale, nossa, o cara tem tanto dinheiro, tipo um Neymar da vida, né? Um Messi. O cara tem tanto dinheiro que ele pode não fazer mais nada da vida.
Faz sentido? Faz, mas ainda assim, é exatamente por ele ter tanto e saber o esforço que foi para ter tanto, esforço e sorte, porque muitas vezes é os dois juntos, é que ele sabe que ele não dá para fazer desse jeito. E se ele chegou lá, é porque ele não tem esse pensamento de dar para largar de mão. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar em via de regra é que o desejo de autossuficiência é um desejo anti-humanitário, entendeu? Anti-humanitário ficou ruim essa palavra, né? É antinatural o desejo de autossuficiência, entende? Por quê? Porque a gente vai depender dos outros. E aí, né, nessa dependência que muitas vezes, se você tem um desejo de autossuficiência muito pronunciado, pode acontecer de você começar a ter frustrações. Por quê? Porque as pessoas não te servem direito, porque as pessoas não estão muito preocupadas com você, porque o serviço, não sei das contas, não é tão bom, porque ninguém pensa exatamente em você. Este é o problema. O desejo de autossuficiência, ele vira um certo tipo de orgulho gourmet, tá? Orgulho gourmet é isso que você está querendo ter. É você ter o direito de ser escroto porque você está pagando, porque você é um cara importante. É exatamente isso que eu percebo hoje em dia. Não é um desejo de maturidade, não é um desejo de autossuficiência no sentido do cara que, sei lá, cuida da família, mas também aprendeu a cuidar da parte elétrica, mas também entende um pouco de marcenaria para fazer os pequenos... Não é um sujeito que ele desenvolve habilidades para melhor servir. Não. É um sujeito que quer ter que se livrar das habilidades, se livrar desses problemas para poder decidir o que ele quer e as pessoas têm que, como um secto, fazer o que ele quer. Nesse sentido, a gente percebe que, então, este tipo de autossuficiência, essa autossuficiência, que é, na verdade, o orgulho gourmet que eu estou chamando aqui, na verdade, é um desejo que você vai encontrar em livros como Crime e Castigo. Não sei se você já leu Crime e Castigo, vou até pegar aqui, tá? Eu tenho algumas edições, na verdade. Cadê a outra edição? A outra edição tá aqui, tá? Meu Deus do céu, derrubei tudo. Pode deixar, editor, não tem problema. Crime e Castigo eu tenho aqui, ó, nessa edição da 34. Eu li nessa daqui. Essa aqui é boa demais. E tem aqui, ó. Nossa, olha que bonito isso daqui, ó. Do Clube de Literatura Clássica, tá? É bem bonita essa edição, tá? Eu sempre falo deles porque vale a pena. Eu tô lendo agora o Vermelho e o Negro. É bem bonito, gente, tá? Acho que vale a pena você dar uma olhadinha no Clube de Literatura Clássica, tá? O que acontece? Qual que é o argumento do Raskolnikov? Não sei se chegou a ouvir já sobre o Raskolnikov. O Raskolnikov, ele tem uma ideia, né? Antes de ir lá e cometer o crime. Tem o crime e tem o castigo. Não é nenhum spoiler, tá bom, gente? Até porque esse livro já foi lançado faz tempo, você já deveria saber a história, pelo menos o mote da história. O que acontece é o quê? Ele tem uma ideia de que existem pessoas como Napoleão, que podem ser pessoas que estão acima do bem e do mal, ele pode matar quem ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é o Napoleão, e existem os piolhos. E ele, o Raskolnikov, vai provar que ele não é um dos piolhos, obviamente, então ele vai tentar ser o Napoleão, o que acontece? Não consegue. Por quê? Porque a ideia dele do Napoleão tá errada, entende? Napoleão não é... É quase como, tá? O Dostoiévski, nesse livro, ele trabalha um pouco dessa coisa do Superman nietzschiano, assim, do tipo acima do bem e do mal. Será que existe isso? Será que não existe? Será que o homem consegue realmente estar acima disso e não ter nenhum peso moral? Então aí, Dostoiévski mói, tá? Livro fácil? Não. Pesado, denso. É muito bom, é muito bom. Fantástico Crime e Castigo. Mas por que eu estou dizendo isso sobre a questão de pedir ajuda e autossuficiência? Que esse tipo de orgulho gourmet, esse desejo de não depender dos outros, ele muitas vezes vem com essa vontade de estar acima dos outros. Estar acima dos outros. E querendo ou não faz essa ponte com o Crime e Castigo. Estou dizendo que você vai dar uma de Raskolnikov, estou dizendo que você vai tentar, vai matar uma véia com machado para poder provar, uma véia agiota com machado, para poder provar que... Não faça isso, tá? Não precisa fazer isso. Lê o livro, é mais fácil. Dá mais trabalho, às vezes, ler o livro do que fazer. Mas lê o livro, tá? Fica mais tranquilo. Mas o que acontece é o quê? É o mesmo princípio. É o princípio de que eu sou diferente dos outros. Eu estou acima dos outros. E esse princípio, quando a gente vai falar de normalidade do bom senso, ele corrói a estrutura da comunidade, da sociedade. Então, se você tem uma sociedade, seja alunos do 5º ano, né? Hoje eu estava lá na escola do meu filho,
conversando lá sobre, né, tinha uma preceptoria lá e estava conversando com a professora. Então pega alunos do 5º ano, crianças de 6, 7 anos, pega um time de futebol, pega uma banda, pega uma família. Se você, dentro dessas estruturas, que existe essa mútua ajuda e mútua cooperação, tem alguém que acredita que está acima dos outros e acha que os outros têm que obedecê-lo, começa o quê? A rachar a malha da sociedade. Por quê? Porque não dá. Pode existir alguém que seja melhor? Pode. Pode existir alguém que seja realmente líder? Sim. Mas isso tem que fazer parte dessa estrutura, tem que ser compreendida por todos. É por isso que a gente faz uma votação, entende? Quer dizer, votação. Com contagem de votos virtuais. Né? Mas não vamos entrar nessa área da política. Mas enfim, é por isso que todo mundo critica, né? Os esquerdistas criticam os direitos de autor. Ah, o cara está sendo autoritário. Entende? Porque ninguém gosta da palavra ditadura, né? A esquerda joga para a direita joga para a esquerda. Por quê? Porque a ditadura é a sobreposição. Mas no âmbito mais particular, no âmbito mais pessoal, às vezes a gente faz aquilo que é o quê? A ditadura do ego. Eu quero colocar o meu ego acima do outro. E então eu acredito que eu estou certo. Por quê? Ou porque eu tenho grana, ou porque eu tenho talento, ou porque eu estou num cargo, ou porque simplesmente eu acho que sim. Entende? Então é aqui que eu quero falar para você sobre essa questão da farsa da autossuficiência. E veja, a farsa da autossuficiência está muito ligada com aquilo que eu falei esses dias. Cadê? Tá aqui? Não, cadê? Ah, é. Tá no outro caderninho, porque acabou, né? Agora eu tô com o caderninho da Lumine. Conheça a Lumine, vale a pena também, tá? A farsa da autossuficiência está muito junto com o fetiche do autoconhecimento. Lembra que eu fiz esse vídeo? Lembra que eu criticava no vídeo, no fetiche do autoconhecimento? As pessoas querem se autoconhecer meio que como uma coisa assim, meio que se vai endecer, né? Sabe? A pessoa quer descobrir o seu enneagrama, o seu MBTI, o seu temperamento, coisa e tal, para parecer o quão fantástico elas são. E aí eu naquele vídeo eu digo, né? Autoconhecimento é sofrimento. O que acontece é o quê? A farsa da autossabotagem está junto com o fetiche do autoconhecimento. Normalmente, a pessoa que tem o fetiche do autoconhecimento, que gosta de se conhecer, que meio que eu me amo, não posso viver mais sem mim, ela vai acabar entrando nessa coisa assim, pá, eu sou diferenciado, eu sou trabalhado, minha terapia está em dia. Terapia em dia, terapia em dia. Oh, meu Deus, terapia em dia. Vamos só falar uma coisinha aqui, minha senhora. Vamos lá, tá? Você está fazendo terapia porque alguma coisa não está em dia. Não porque você é doente, tá com... Não, é só porque tem coisa que você tem que resolver. Então, terapia em dia é contradição de termos, entendeu? É igual diz o Pondé, assim, eu tenho raiva, eu tenho ódio, assim, de pessoas bem resolvidas. Não é pessoa bem resolvida, é contradição de termo, entendeu? Sabe? É igual falar, o ser humano perfeito. O ser humano perfeito, o único que era metade humano e... Não, não é metade, né? Porque senão eu estou cometendo aqui uma heresia. Era homem e Deus ao mesmo tempo, entendeu? Que era Jesus Cristo, não existe ser humano perfeito. Então o que acontece é isso, estou com a terapia em dia. Então significa que tem alguma coisa que não está em dia. Se a terapia está em dia, alguma coisa não está em dia. Então isso não é benefício nenhum, minha senhora, entende? Mas o que acontece é que muitas vezes a gente acredita, a gente olha para nós mesmos e acredita que nós somos melhores que os outros. Não por uma evidência real, mas por uma vaidade. E aí nós temos que voltar para o Eclesiastes. Hoje eu estou cheio de referência aqui. Tu me segura. Que eu vou ainda soltar uma frase em latim aqui, você se prepara. É igual aquela referência Eclesiastes. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A gente cai na vaidade. A gente cai na vaidade. E aí o que acontece? Entendeu até aqui? Entendeu até aqui? Podemos concluir a segunda parte do vídeo? Primeira parte, legal. Tem o desejo de não ser refém. Tem o desejo de nós termos, né, uma independência. Mas isso acaba virando esse fetiche. Esse fetiche não, acaba virando essa autossuficiência. Essa autossuficiência pode fazer ponte com essa coisa do orgulho gourmet que eu falei aqui. E vaidade, e meio que você está acima da carne seca, tá? Agora vamos então para a terceira parte. Qualquer coisa você escreve aqui se faz sentido, tá bom, meu cara? Aí o que acontece é o quê? Então, para a gente conseguir curar esse tipo de movimento, a gente vai ter que fazer algo que hoje em dia, vejo poucas pessoas falando, na quantidade de pessoas que falam sobre psicologia, que é o quê? Sinceridade interior. Sinceridade interior. Isso daqui, ó, normalidade. E o primeiro passo para a normalidade é você reconhecer onde você está. E reconhecer onde você está intimamente ligado com o quê? Com humildade.
né? Então, se temos o orgulho, o inverso do orgulho seria a humildade. Então, nesse sentido, é você olhar para você e falar, cara, será que eu sou tudo isso? Será que eu sou o gás da última coca gelada no deserto? Entende? Será que eu sou tudo isso? Será que eu sou alecrim dourado? Que nasceu no campo sem ser semeado? Será que eu sou isso? E aí um exercício que é excelente para esse tipo de coisa é você responder a pergunta. Se puder, escreva isso. O quanto você precisa e mente não precisar das outras pessoas? Na verdade, não era essa pergunta, deixa eu ver. Vou melhorar essa pergunta porque essa pergunta não ficou muito óbvia, né? Então vamos lá. Um exercício excelente. Eu li a pergunta errada. Tudo bem, acontece, né? Vamos ser humilde e reconhecer. Qual que é o melhor exercício? Né? É você olhar e descrever de quem você precisa nessa vida. De quem você precisa. Você tem um certo tipo de relação de ajuda, nem que seja uma troca. Ah, eu sou chefe. Escreve aí. De quantos funcionários você depende para que o seu trabalho seja feito? Ah, eu sou, né, no meu caso, eu dependo, se a gente for fazer uma cadeia, eu dependo de muita coisa. Começando pela minha esposa, que é quem cuida da minha agenda, né? Que era a minha assistente, agora virou minha chefe. Porque agora ela decide os horários, que eu atendo, que eu não atendo, quem eu atendo, que eu não atendo, é com ela. Entende? Então, ou seja, obviamente depende da minha esposa, não só para isso, mas pensando no lado profissional. Isso, eu dependo da galera lá do YouTube, né? Da agência de YouTube, que é por causa do Elton Luiz. Eu dependo então desse povo, sei lá quantas pessoas são, às vezes eu nem sei quantas pessoas são. Tem vários lá, editores, coisa e tal, blá, 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 todos eles estão preocupados comigo. Eu também dependo da boa vontade dos meus pacientes de aparecer aqui na sessão e me pagar. Né? Eu dependo de outras coisas. Né? Eu dependo do dono dessa casa que quer alugado, que ele me conceda essa casa. Né? Eu dependo de que, sei lá, enfim, o plano de saúde, tem vários médicos lá, tem várias pessoas trabalhando lá no meu plano de saúde para fazer com que aquilo funcione e não falhe aquela empresa. Então, quando você vai percebendo, você fala, cara, eu dependo de muita gente. Ou se você não gosta da palavra dependência, você começa a perceber, fala assim, eu preciso da troca de muita gente. E o que é que eu estou oferecendo, entendeu? O que é que eu estou oferecendo? Às vezes é um trabalho bom, você está fazendo a sua parte, eles estão fazendo a parte deles, você está fazendo uma troca, entende? Beleza, você é um cara inteligente, você conseguiu ganhar muito dinheiro, você é um cara que sabe fazer várias coisas, beleza. Então você é um sujeito muito interessante de fazer trocas. Então você é um cara que pode ajudar muitas pessoas, até mesmo por caridade. Pessoas que estão precisando. Beleza, mas significa que você é autossuficiente? Não. Então a primeira coisa é isso, faça uma lista. Faça uma lista. E se você é literalmente dependente de alguém, a outra lista que você tem que fazer é assim, quanto você gasta financeiramente dessa outra pessoa. Ah, eu moro com meus pais. Quanto que seus pais pagam por mês para você morar com eles? Ah, beleza, né? Eu tô aqui, né? Eu sou uma esposa, né? Quem trabalha é meu marido, quem trabalha, coisa e tal, eu só cuido da casa. Quanto que esse homem trabalha? Ou no caso também, você é o homem provedor, coisa e tal, o quanto que essa mulher faz? Bota no ponta do lápis, às vezes, é um exercício um pouco menor, mais específico. No meu caso, o que minha esposa faz? Em que eu não sei. Ou eu deveria saber e me fedir louco. Entende? Bota ali. Por quê? Porque é bom que nós saibamos o esforço que o outro está fazendo por nós. Para que quando eu for fazer algum movimento de maturidade, algum movimento de autossuficiência, algum movimento desse, eu perceba que não dá para eu fazer isso por mim. Eu posso melhorar pelos outros. Entende? Eu posso ser independente financeiramente para não ser um peso para os meus pais. Eu posso ganhar mais dinheiro para poder ajudar mais a minha esposa porque ela está me ajudando. Eu posso desenvolver um emprego, né? Você, minha senhora, desenvolver um emprego, desenvolver o meu projeto, coisa e tal. Por quê? Porque eu quero dar mais condições para os meus filhos. Porque eu quero também, às vezes, conseguir ajudar mais na casa. Porque eu quero comprar minhas coisas com mais liberdade e não ficar gerando uma crise no meu casamento. Entende? Eu quero ajudar mais as pessoas porque eu acho que ajudando as outras pessoas eu posso ajudar elas também a ajudarem outras. Ou seja, a gente tem que pensar nessa trama. Entende? Senão a gente pensa no muito, a gente pensa mesmo meio no fora e pensa muito na gente e não pensa no outro. A gente pensa muito aonde eu posso chegar. E muitas vezes a gente vai subindo, pisando em muita gente sem perceber. E aí começa a usar aquelas frases escrotas, tipo, quis porque quis. Eu não obriguei ninguém. Sabe? Que é meio ruim. E aí, para concluir aqui, faz sentido isso que eu me disse? Faz sentido o que eu estou dizendo? Escreve aqui para mim. A última coisa que eu digo,
Todo esse processo é para chegar naquilo que eu falei no começo desse vídeo. Quantas pessoas você conhece que vai pedir ajuda e se sente ofendido quando você ajuda? São essas pessoas aqui. Essas pessoas que acreditaram que era capaz de sustentar uma autossuficiência inabalável e plena. Entende? Quando na verdade não dá. Então ela precisa da tua ajuda, é um orgulho. Eu tiro sarro, você já deve ter ouvido falar aqui, que terapia é a arte de convencer o paciente daquilo que ele diz que ele quer fazer. Chega o paciente e fala, quero ser mais calmo. Aí quando vai ver, eu tenho que ficar tentando convencer o paciente de ser mais calmo. Mas tem paciente que assim, eu quero emagrecer. Tem paciente que faz esse problema, essa questão. Quero emagrecer por causa da minha autoestima. Beleza, então vamos lá, vamos pra cá. Aí parece que eu tô querendo que a pessoa emagreça e a pessoa já parece que não quer mais. Eu sou o chato, eu viro o chato da história. Entende? Ou seja, é mais ou menos isso. É um pedido de ajuda orgulhoso. É um pedido de ajuda que não queria estar pedindo. Mas invariavelmente em algum momento você vai ter que pedir ajuda. E muitas vezes, veja só, qual que é o problema também aqui? Uma coisa que eu não tinha pensado. Muita coisa que eu tô falando aqui não estava no roteiro, mas enfim. O argumento vai tomando vida própria e eu vou seguindo. O que acontece é o quê? Uma das coisas que eu pensei também aqui, muitas vezes as pessoas elas até aceitam pedir ajuda de alguém que elas acham que está superior a elas. E aí, o sujeito ter que pedir ajuda pro estagiário da TI no emprego, ter que pedir ajuda às vezes pro marido abrir a tampa do pote, o marido ter que pedir ajuda para a esposa porque ele não tá conseguindo entender alguma coisa, tipo assim, pô, tô conversando com a minha mãe, tá muito ruim, me ajuda aqui. O cara se sente humilhado porque ele acha, puta, eu não acredito que eu, a grande pessoa evoluída, vou ter que pedir ajuda pra esse merda, entende? Quantas vezes não entra isso na sua cabeça? Sabe? Putz, eu não acredito que eu vou estar tô dependendo da assistência técnica. Ah, é. Não acredito que eu vou ter que pedir ajuda para esse psicólogo. Se fosse aquele psicólogo, se fosse um cara... Aí é até legal, é até gourmet, entende? Enfim, pensa nessas coisas aí. Se você tem dificuldade de pedir ajuda e quando te ajuda você se sente ofendido, minha senhora, meu senhor, devo te dizer, você está com um problema. E se você está ouvindo isso e falando, Jota, puta, eu precisava de ajuda mesmo. Beleza? Quero ser humilde, quero pedir ajuda. Preciso conversar com um profissional. Aqui embaixo está escrito, marca o horário comigo. Pode ser horário de terapia, que é de 1 hora, ou um atendimento pontual de 1h30. Tem gente que tem terapia, faz terapia lá, e vem assim, mesmo assim, marca 1h30 comigo para conversar sobre os temas aqui, né? Nada melhor do que conversar comigo sobre um assunto que eu estou aqui explanando para você, tá bom? Enfim, escreve ali, veja ali, a gente conversa, achar legal a gente continua, senão, enfim, a gente para ali numa conversa mesmo, acho que vale a pena, tá bom? Por quê? Porque a gente, muitas vezes, tem que perceber assim, cara, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Tá? E aí, a última coisa que eu digo para vocês. Quais são as desculpinhas e justificativas que você coloca? Veja, a gente às vezes tem um orgulho tão gourmet que usa aquela desculpa que eu falei, não quero atrapalhar. Mas aí, o que a pessoa vai pensar de mim? É tão difícil assim pedir ajuda. A pessoa vai olhar para você e ela pode pensar, uma pessoa que está precisando de ajuda. Ou ela vai olhar para você, nossa, é um cara retardado. De qualquer maneira, você não vai precisar de ajuda? Vai. Então, assim, a diferença faz. Quando o paciente vem me pedir ajuda, eu dou graças a Deus, porque daí eu consigo pagar o leitinho das crianças. Sabe? Mas o que ele vai achar de mim? Assim, meu Deus do céu, entende? Essa é a última das coisas que ele deveria se preocupar. E no final das contas, você está pagando um terapeuta, o que ele vai achar de você? Se é comigo, eu vou te dizer o que eu estou achando de você, você não precisa ficar preocupado, não. Então, nesse sentido, assim, né, a gente tem que olhar e se permitir ser corrigido, se permitir ser aconselhado. Se permitir ser fraco. Porque vai ter um momento que alguém vai precisar da sua força. E aí você não vai olhar com essa pessoa com um olhar tão de julgamento. Assim como você não quer ser julgado quando você pede ajuda, você vai começar a ter mais compaixão com os outros. Mas enfim, isso aqui, se deixar, eu vou arborizar esse argumento aqui, não vai parar hoje, tá? Faz sentido pra você? Escreve aqui embaixo. Me fala sobre essa farsa da autossuficiência, se você já passou por isso, você vê pessoas que você convive que são assim, pessoa ranziza, teimosa, às vezes tem um pouco disso, tá bom? Dá pra falar mais sobre isso mais pra frente, tá? E não se esqueça, compartilhe a palavra do bom senso dos corações que precisam, muita gente precisa saber disso daqui, tá? E a gente se encontra 12h15 toda quarta-feira e também no evento presencial em São Paulo, dia 8 de novembro. Maravilha? É isso. Um abraço, até.